Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Reverendos Padre Rodrigo e o Diácono Kennedy, queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos o fruto da conversão de São Paulo. Ontem celebrávamos o grande feito de Deus na conversão deste grande homem evangelizador, que anunciou a boa nova aos pagãos, aos gentios. E um dia depois, hoje, nós temos a alegria de celebrar 2 bispos, São Timóteo e São Tito. Um bispo de Éfeso e o outro bispo de Creta. Um martirizado, outro viveu sempre a sua vida, uma vida virginal. E ao celebrarmos esses 2 bispos, fruto da conversão de São Paulo, não tem como nós observarmos de que nós também somos chamados a sermos colaboradores da verdade. O que é estes colaboradores da verdade? São Paulo começou a sua evangelização e, anunciando a boa nova, fez com que homens, conhecendo a verdade do que é o Cristo, conhecendo o Evangelho e a sã doutrina, e é assim que está nas cartas de São Timóteo, a sã doutrina dos apóstolos, eles foram chamados para evangelizar e colaborar na missão de São Paulo. As 2 cartas, ou melhor, as 3 cartas que nós temos de São Paulo, 2 a Timóteo, temos lá 1º e 2º Timóteo, que São Paulo provavelmente escreveu quando ele estava na Grécia, para Timóteo, a primeira, e a segunda, quando ele estava em Roma. E seria bom nós lermos, que são bem curtinhas. Uma tem 6 capítulos, outra tem 4. E a Tito é menor ainda, só tem 3 capítulos. E elas são colocadas como cartas
pastorais, cartas como deveria ali os pastores vivenciar. Os pastores deveriam, os bispos, como eles deveriam evangelizar e anunciar. Mas como eu disse, esses dois grandes colaboradores de São Paulo, conhecendo a verdade e a sã doutrina, também tiveram grandes dificuldades no início, porque existiam ali as dificuldades para evangelizar e de distorcer o Evangelho. Distorcer aquilo que os apóstolos tinham ensinado. São Paulo, na carta a Timóteo, vai exortá-lo. Carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 5, ele vai exortar ao bispo de que não tema se estão ensinando mentiras, você seja um verdadeiro colaborador da verdade, não verdade com V minúsculo, da verdade de Cristo, a verdade da sã doutrina dos apóstolos. Seja você, independentemente do que estão querendo falar, seja você um colaborador do Evangelho, da sã doutrina. Diz o apóstolo São Paulo, de fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Vejam, isso daqui, século I. Vai chegar um tempo em que muitos não irão suportar a sã doutrina dos apóstolos e se cercarão de mestres conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido, né? A coceira no ouvido de que eu não quero escutar isto que é a verdade, então eu quero, né, eu sinto essa coceira e eu quero tirar isto. Então eles vão se cercar de mestres que estejam de acordo com aquilo, com os seus sentidos. Nós sabemos muito bem que o Evangelho, né, ou ele nos muda, ou nós iremos querer mudar o Evangelho. Só tem duas opções. Ou o Evangelho te converte, ou você vai querer perverter o Evangelho de nosso Senhor. Carta de São Paulo a Timóteo. Vai chegar um tempo em que muitos não irão suportar a sã doutrina. Então o que vão querer? Eu vou querer perverter o Evangelho de nosso Senhor. Perverter a sã doutrina, porque eu quero aquilo que é mais agradável. A palavra de Deus é nova e cai realmente como uma luva para os nossos tempos. Continua São Paulo, desviando o ouvido da verdade, voltam para as fábulas, voltam para as mentiras, voltam para aquilo que é mito. Tu, porém, dizendo para Timóteo, tu, porém, vigiai em tudo, suporta as provações, faze obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Vejam de si, os primeiros apóstolos, os primeiros colaboradores, iriam passar por grandes dificuldades para mostrar e testemunhar a verdade do que é o Evangelho. Nós, ao celebrarmos esses dois bispos com essas cartas pastorais, aqui está uma verdadeira carta pastoral, nós também devemos ser colaboradores da verdade. Não querendo, né, cerrar os nossos ouvidos à verdade do Evangelho e à verdade da sã doutrina. Suporta tudo,
pelo Evangelho. Tanto que Timóteo diz a tradição de que ele foi martirizado ao evangelizar os pagãos. E como os pagãos não queriam se converter, o que é mais fácil, vamos matá-lo. E foi morto a pedrajada. Tito ficou e morreu, ali, como nós falamos, de morte natural. Mas esses dois colaboradores de São Paulo, que São Paulo tanto estimava, conheceram a verdade e viveram por ela. Nós também devemos conhecer e viver por essa verdade. Como nós conhecemos a verdade? Como nós conhecemos a fé? Ouvindo. Não tem outro meio. Escutando o que deixou os apóstolos. Não queira conhecer as novas tendências. Procure conhecer o que os apóstolos deixaram. Diz Rui Marim, para crescermos na fé, precisamos conhecer a verdade do que é a igreja. Assim, a nossa fé vai sendo ali aumentada. Que ao celebrarmos esses dois bispos, colaboradores de São Paulo, nós também estejamos dispostos a conhecer e colaborar com a sã doutrina, conhecendo, evangelizando, não temendo o mundo, não temendo as novas tendências. Nós temos aquilo que é sólido, o ensinamento da igreja. Não precisamos perturbar o nosso coração. Nós temos aquilo que é firme. Sejamos nós também novos colaboradores da verdade de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.